Passo número 11 em direção à riqueza. O subconsciente. Você verá como o subconsciente espera, qual gigante adormecido, para apoiar todos os planos e propósitos. Finalmente você poderá encher o subconsciente com pensamentos positivamente dirigidos, que lhe trarão tudo o que deseja na vida. O subconsciente é constituído de um campo de consciência, em que cada impulso de pensamento que alcança o consciente, por qualquer dos 5 sentidos, e classificado e arquivado, e do qual se pode consultar ou retirar como cartas de um fichário. Recebe e arquiva impressões sensoriais ou pensamentos, de qualquer natureza. Você pode plantar, voluntariamente, em seu subconsciente, qualquer plano, pensamento ou propósito que deseje traduzir em seu equivalente físico-monetário. O subconsciente age primeiro nos desejos dominantes, que se misturaram aos sentimentos emotivos, como a fé. Considere isso em conexão às instruções dadas no capítulo do desejo, para dar os 6 passos ali indicados e as instruções, página 162, constantes do capítulo sobre a criação e execução de planos. Entenderá, então, a importância do pensamento transmitido. O subconsciente trabalha dia e noite. Por um método de procedimento desconhecido ao homem, o subconsciente retira a força da inteligência infinita, para ter o poder com que, voluntariamente, transmuta desejos em seu equivalente físico, usando sempre os meios mais práticos para conseguir esse objetivo. Não se pode controlar, inteiramente, o subconsciente, mas pode-se, voluntariamente, entregar-lhe qualquer plano, desejo ou propósito, que você deseja transformar em forma concreta. Leia novamente as instruções para usar o subconsciente, no capítulo da autossugestão. Há provas em quantidade para apoiar a crença de que o subconsciente é o elo que liga a mente finita do homem à inteligência infinita. E, o intermediário, por meio do qual se pode utilizar as forças da inteligência infinita, a vontade. Só ele contém o processo secreto pelo qual os impulsos mentais são modificados e transformados em seu equivalente espiritualismo. Só ele o meio pelo qual a oração pode ser transmitida à fonte capaz de responder à oração. A primeira criação deve ser o pensamento. As possibilidades de esforço criador, ligadas ao subconsciente, são estupendas e imponderáveis. Inspiram nosso respeito. Nunca abordo a discussão do subconsciente sem uma sensação de pequenez e inferioridade, devidas, talvez, ao fato de que todo o estoque de conhecimentos humanos sobre o assunto é tão lamentavelmente limitado. Depois de aceitar como realidade a existência do subconsciente e compreender suas possibilidades como meio de transmutação do desejo em seu equivalente físico-monetário, você compreenderá o significado total das instruções dadas no capítulo do desejo. Compreenderá, também, porque foi repetidamente advertido a tomar seus desejos claros e a escrevê-los. Entenderá, ainda, a necessidade de persistência, ao levar a termo as instruções. Os 13 princípios são os estímulos pelos quais você adquire a capacidade de alcançar e influenciar o subconsciente. Não desanime se não conseguir na primeira tentativa. Lembre-se, página 163, de que o subconsciente só poderá ser dirigido, voluntariamente, pelo hábito, sob a orientação dada no capítulo sobre a fé. Você ainda não teve tempo de dominar a fé. Seja paciente, seja persistente. Inúmeras afirmações, constantes dos capítulos sobre a fé e a autossugestão, serão aqui repetidas em benefício do subconsciente. Lembre-se de que o subconsciente funciona voluntariamente, quer você faça um esforço para influenciá-lo, quer não. Isso, naturalmente, lhe sugere que pensamentos de medo e pobreza e todos os pensamentos negativos servem de estímulo ao subconsciente, a não ser que você domine esses impulsos e lhes forneça alimento mais apetecível para se banquetear. O subconsciente não permanece ocioso. Se você deixar de plantar desejos no subconsciente, ele se alimentará de pensamentos que lhe chegam por negligência. Já explicamos que impulsos de pensamento, tanto negativos como positivos, estão continuamente chegando ao subconsciente, das 4 fontes mencionadas no capítulo sobre a transmutação sexual. Por enquanto, basta lembrar que você vive diariamente em meio a todas as espécies de impulsos de pensamento, que alcançam o subconsciente sem o seu conhecimento. Desses impulsos, uns são negativos, outros positivos. Você está empenhado agora em tentar fechar o fluxo de impulsos negativos e ajudar a influenciar, voluntariamente, o subconsciente, através de impulsos positivos de desejo. Quando você o conseguir, terá a chave que abre a porta do subconsciente. Além disso,
Você controlará a porta tão completamente que nenhum pensamento indesejável poderá influir no subconsciente. Tudo que o homem cria começa em forma de impulso de pensamento. O homem nada cria, sem antes concebê-lo em pensamento. Com o auxílio da imaginação, os impulsos de pensamento são reunidos em planos. A imaginação, estando sob controle, pode ser usada para a criação de planos ou propósitos que levam ao sucesso, na ocupação escolhida. Todos os impulsos de pensamento destilados à transmutação em seu equivalente físico, plantados no subconsciente voluntariamente, devem passar pela imaginação e misturar-se à fé. A mistura da fé com um plano ou propósito destinado à submissão ao subconsciente, só pode ser feita através da imaginação. Página 164. Dessas observações, você concluirá, prontamente, que o uso voluntário do subconsciente exige coordenação e aplicação de todos os princípios. Como sujeitar as emoções positivas? O subconsciente é mais suscetível à influência dos impulsos de pensamento, misturados ao sentimento ou emoção, do que aos que se originam somente da parte racional da mente. Na verdade, há muitas provas para apoiar a teoria de que apenas os pensamentos emocionalizados têm qualquer influência de ação sobre o subconsciente. É fato notório que a emoção e o sentimento governam a maioria das pessoas. Se é verdade que o subconsciente reage com mais rapidez e é mais prontamente influenciado por impulsos de pensamento bem misturados a emoções, é essencial familiarizar-se com a mais importante das emoções. Há 7 emoções positivas principais e 7 emoções negativas principais. As negativas se injetam por si mesmas nos impulsos de pensamento, o que assegura a passagem para o subconsciente. As positivas devem ser injetadas, pelo princípio da autossugestão, nos impulsos de pensamento que o indivíduo quer passar ao subconsciente. Foram dadas instruções no capítulo da autossugestão. Essas emoções, ou impulsos dos sentimentos, podem ser comparadas ao fermento no pão, pois constituem um elemento de ação que transforma impulsos de pensamento passivos em ativos. Assim se pode compreender por que os impulsos de pensamento, misturados com emoções, recebem ação mais rápida que os impulsos de pensamento originários da razão fria. Você está se preparando para influenciar e controlar o auditório interno do subconsciente, para entregar-lhe o desejo de dinheiro, que você quer transmutado em seu equivalente monetário. É essencial, pois, que entenda o método de abordar o auditório interno. É preciso falar-lhe a língua, ou ele não atenderá ao seu chamado. Compreende melhor a linguagem da emoção e do sentimento. Vamos, pois, descrever aqui as 7 emoções positivas principais e as 7 emoções negativas principais, de modo que você possa aproveitar as positivas e evitar as negativas, ao dar instruções ao subconsciente. Página 165. As 7 emoções positivas principais: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance, esperança. Existem outras emoções positivas, mas essas são as 7 mais poderosas e as mais comumente usadas no esforço criador. Domine essas 7 emoções, só podem ser dominadas pelo uso, e as outras emoções positivas estarão a seu dispor, quando delas precisar. Lembre-se, quanto a isso, que você está estudando um livro destinado a auxiliá-lo a desenvolver a consciência do dinheiro, enchendo a mente com emoções positivas. As 7 emoções positivas principais, a serem evitadas: medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição, raiva. Emoções positivas e negativas não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Uma ou outra devem dominar. É responsabilidade sua assegurar-se de que as emoções positivas constituem influência dominante em sua mente. A lei do hábito virá em seu auxílio. Forme o hábito de aplicar e usar as emoções positivas. Acabarão por dominar-lhe a mente tão completamente que as negativas não poderão entrar. Página 166. Somente se seguir essas instruções literal e continuamente é que você poderá adquirir controle sobre o subconsciente. A presença de uma única emoção negativa em seu consciente é suficiente para destruir todas as transformações de auxílio construtivo do subconsciente. Oração e subconsciente. Se você é tipo observador, deve ter notado que a maioria das pessoas só recorre à oração, depois que tudo mais falhou. Ou então, rezam por um ritual de palavras sem significado. E, como é fato que a maior parte das pessoas reza porque tudo mais falhou, fazem a oração com a mente tomada pelo medo e a dúvida, emoções com as quais age o subconsciente, passando-as à inteligência infinita. Do mesmo modo é essa emoção com que a inteligência infinita recebe e com a qual age. Se você reza por algo, mas, ao rezar, teme não recebê-lo, ou que sua oração não será atendida pela inteligência infinita,
a oração terá sido em vão. A oração resulta, às vezes, na realização daquilo pelo qual se reza. Se você já teve, alguma vez, experiência de ter recebido aquilo pelo qual pediu, volte, na memória, e lembre-se do seu verdadeiro estado de espírito ao rezar e saberá com certeza que a teoria aqui descrita é mais que uma teoria. O método pelo qual você se pode comunicar com a inteligência infinita é muito semelhante àquele pelo qual a vibração do som se comunica pelo rádio. Se você compreende o princípio de funcionamento do rádio, sabe naturalmente que o som não se comunica enquanto não for transformado num grau de vibração capaz de ser detectado pelo ouvido humano. A estação transmissora de rádio capta o som da voz humana e modifica-a, aumentando as vibrações milhões de vezes. Somente assim pode a energia do som ser comunicada pelo espaço. Após essa transformação, a energia, que originariamente tinha forma de vibrações sonoras, é levada aos receptores de rádio e esses aparelhos convertem novamente a energia ao seu grau de vibração original, de modo que se reconhece o som. O subconsciente e o intermediário que traduz nossas orações em termos que a inteligência infinita possa reconhecer. Página 167. Apresenta a mensagem e traz a resposta, em forma de plano ou ideia definidos, para encontrar o objeto da oração. Compreenda esse princípio e saberá por que meras palavras, lidas num livro de orações não podem e nem servirão como agente de comunicações entre a mente humana e a inteligência infinita. Pontos a fixar. O subconsciente pode se alimentar de pensamentos fortuitos, pensamentos derrotistas, ou pensamentos de sucesso e riqueza. A escolha é sua, os resultados podem ajudá-lo a realizar-se ou prejudicá-lo. Reconheça as 7 emoções negativas principais e assegure-se de que não terão possibilidade de criar raízes em sua mente. Ao mesmo tempo, reconhece e domine, com firmeza, as emoções positivas importantes. Além da mente jaz inteligência infinita, para a qual sua mente pode ser sintonizada, qual aparelho de rádio, tanto transmitindo como recebendo. A energia de todo o universo pode ajudar suas orações a serem atendidas. Dia a dia você forma o poder de usar seu poderoso subconsciente. Logo você controlará os impulsos primários que estão atrás de cada plano e cada parte da obra. O homem é tão grande quanto a medida de seu pensamento.